segunda parte aqui da nossa aulinha. E agora eu vou vir com a cor sépia, tá? Com o pincel menor, aqui eu peguei o número 6, mas vocês podem estar utilizando o número 8, tá? Com o pincel número 6, eu vou vir onde eu coloquei o cerâmica e eu vou colocar um pouco do sépia, tá? Um pouco menos, por quê? Porque eu não quero tampar todo esse meu cerâmica que eu coloquei, tá certo? Ó, e com varridinhas eu vou, ó, puxando, ó, tá? Aí aqui, gente, ó, eu posso estar tampando esse tracinho branco que ficou aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Então, eu vou tampar ele todo, ó. Aí, com o movimento de vai e vem para um lado e para o outro, ó, eu puxo, tá? Cuidado pra não colocar muita tinta. Tá? Aqui a gente tá com a segunda sombra, intensificando a nossa sombra, a nossa profundidade aqui. Tá bom? Ó. Tá? Agora, aqui na parte de cima, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Repare o espaço que eu estou deixando sem colocar tinta, tá? Aqui, ó. Depois a gente vai voltar trabalhando aí nesse espaço, tá bom? E assim eu vou seguindo aqui, ó. Vou repetindo, sempre com movimento de vai e vem, ó. Tá? Criando já as nervurinhas aqui, ó. Da trama da cesta. Ó. Tá? Eu optei pegar um pincel menor, porque eu acho que vai ajudar aqui, ó. Aqui onde você passou o cerâmica, você também vai passar, tá? O sépia, pra dar um pouco mais de profundidade. Sempre com moderação, tá? Ó, movimento de vai e vem, ó. Tá? Aqui também, ó. Tá? Aqui na lateralzinha, ó, você vai colocar na borda, ó, e puxar pra dentro. Ó, aqui também, ó, onde a gente tinha colocado, eu vou limpar aqui o excesso no paninho. Ó, e vou puxar um pouquinho mais, tá? Então, a gente já conseguiu ganhar aí mais profundidade. Agora, eu vou lavar bem o meu pincel, número 6. Vou pegar o meu branco e vou dar uma iluminada nessa cesta, tá? Se vocês não quiserem estar fazendo esse passo aqui, ou quiser estar utilizando outra cor, como, por exemplo, amarelo ouro, amarelo canário, ou até mesmo a cor marfim para estar fazendo esse passo aqui, vocês também podem estar utilizando, tá bom? Eu vou utilizar o branco, peguei tinta, ó, com o pincel em pé e vou, ó, nessa primeira fileira da trama embaixo, limpo o excesso de tinta do meu pincel e com o movimento de vai e vem, ó, eu puxo para um lado e puxo para o outro. Eu estou intensificando a minha luz aqui, ó. Tá? Só no centro da trama. Porque a gente não quer perder toda essa profundidade que a gente acabou de estar fazendo com o sépia e também com o caramelo. Tá? Novamente, aqui, aqui e aqui, ó. Sempre lembrando de colocar mais quantidade de iluminação no centro da trama e principalmente das tramas que estão mais na frente, tá? Ó. Movimento de vai e vem do pincel, ó. Tá?
Então, essa aqui é a primeira claridade que a gente está dando, ó. Repare, tá, gente, no sentido da trama, é bem importante, tá? Ó. Levemente curvado. Aqui, ó, nessa lateralzinha, também, ó, você pode estar iluminando, ó, pra tá dando aí mais destaque nele. E aparecendo a profundidade, tá? Então, mais um passo está pronto. Agora, eu quero que você pegue aí um pincel, pode ser o número 6 ou 4, um pincel bem pequenininho, a cor preta, pra gente tá intensificando aqui esta sombra aqui, ó. Então, eu vou pegar a tinta somente de um lado só do pincel e eu vou vir aqui nessas partezinhas, ó. Só vocês observar no desenho de vocês, é bom manter o desenho próximo, hora que vocês estiverem pintando, tá? Se vocês esquecerem algum detalhe ou a tinta tampar, vocês voltem, tá? E olhe, fica bem mais fácil assim. Ó. Então, a gente vem com preto, tinta de um lado só, como eu falei, fazendo essa profundidade aqui, ó. Tá? Limpo o excesso de tinta preta e eu vou vir cá no cantinho, ó, e intensificar ali, certo? Agora, ó, pode ser com outro tom de tinta. Ó, eu vou marcar com pouquinha tinta preta, tá, gente? Muito não, por favor. Só um pouquinho, ó. Com a sujeirinha mesmo do pincel, eu vou vir aqui nessa parte mais escura e com o movimento de vai e vem, eu vou dar uma intensificada aqui, ó. Ó. Na profundidade. Se não quiser fazer pra cesta não ficar muito escura, não precisa estar fazendo, tá? Eu quero que vocês aprendam a pintar, mas que vocês também coloquem o estilo de vocês na pintura. Se você não gosta de uma cesta mais escura, não precisa acrescentando preto aí nessas partes, tá? Agora, eu vou lavar o meu pincel. Tá? E vou usar o branco pra tá definindo agora a trama, tá? Então, o seu branco tem que estar fluido, ó, tinta de um lado só do pincel e eu vou vir aqui, ó. Ó. Tá? Fazendo o acabamento nessa parte de baixo da trama, ó. Tá? Na parte de baixo, também na parte de cima, ó. Sempre com movimento de vai e vem no centro da trama. Ó. Tá? E aqui eu vou dar uma intensificada, tanto na luz como uma definição na trama. Ó. Na parte de cima e também aqui na parte de baixo. Vocês já vão conseguir entender. Certo? Agora, você vai
limpar o excesso de tinta do pincel. E vai vir com o ocre ouro, com o mesmo pincel número 6, com tinta de um lado só. E a gente vai vir fazendo aqui, ó, 2 tracinhos naqueles pontos onde tinha os tracinhos que a gente deixou sem preencher. Então, todo esse lugar onde está escuro, a gente vai fazer a divisão, ó. Isso aqui, gente, são artes de sustentação da cesta, tá? Eu já trabalhei com jornal e a gente trançava essas cestas aqui o tempo todo, tá? Então, é importante, quando você for pintar uma cesta, a trama ficar trançada do jeito correto, tá? E essa aqui é uma arte de meio que de sustentação, ó. Então, ela sai dessa parte preta que a gente fez com preto, subindo, tá? Se necessário, vocês retoquem depois de secar, tá bom? Então, essa primeira parte da cesta tá pronta. Agora, a gente vai estar fazendo aí as maçãs. Por que que vamos fazer as maçãs? Porque ela está por cima, está por baixo da alça, né? Então, se ela está por baixo... E para as maçãs, a gente vai estar utilizando amarelo ouro, tá? Ó, então a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher, ó. Como são maçãs pequenas, e acho que eu vou conseguir trabalhar em todas elas, mas se vocês tirarem um risco maior, pode estar trabalhando e uma por vez, tá bom? Ó, colocamos amarelo ouro nessa parte aqui, ó. Vou colocar, enquanto o amarelo ouro ainda está molhado,